Vamos lá, essa lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. O decreto Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 25, ele traz aqui, ó, parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né? Então, essa excludente da ilicitude aqui, a legítima defesa, ela aumentou o seu âmbito aqui de abrangência, né? Porque aqui está falando repele injusta agressão ou risco de injusta agressão. Aquele caso do Rio de Janeiro, a vítima corria um risco, no caso do ônibus, em que o cara poderia adentrar no ônibus e queimar aquela hora que ele tomou o tiro, né? Então isso aqui serve para a gente conseguir agregar aquela situação lá. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Aonde então que vai ser executado? Perante o juízo da execução. Aí, inclusive, no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Aí tem a lei que trata dos títulos que você executa, né, na vara de fazenda pública, mas aí você aplica só as causas interruptivas e suspensivas. Porque aqui está falando que você vai aplicar as normas relativas à dívida ativa, né? Então é justamente isso. 75 é o artigo do Código Penal. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Aí aqui no parágrafo 1º, vamos dar uma olhada lá o que mudou nesse CP, porque se eles repetiram, pode ser que mudou alguma coisa, né? Artigo 75. Artigo 75. O parágrafo 1º aqui, né? Quando a gente for condenado a pena... Ah, tá, só mudou só o número também, não teve outra alteração não. Quando a gente for condenado a pena privativa de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. Artigo 83 do próprio Código Penal, e esse artigo 83 fala do livramento condicional. Aí aumentou aqui um requisito. Tem que ter bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Isso aqui antes não tinha, né? O cara que praticava falta grave, na verdade, o que acontecia? Ele tem súmula, né, que falava que a falta grave não interrompe o cômputo do prazo para o livramento, mas acabava que ele ficava com a ficha suja, né, e aí ele não poderia ter benefício. E aqui deixou explícito agora para não ter nenhuma dúvida. Então a falta grave ela não interrompe o cômputo do prazo, mas tem que ter comprovado aqui não cometimento dela para ter acesso ao livramento, né? Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência por trabalho honesto. Artigo 91. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, aqui está falando reclusão, pode ser decretada a perda, não é deve, aqui é pode, né? Um juízo aqui de análise do caso concreto, com produto ou proveito do crime, os bens correspondentes, aqui a diferença entre valor do patrimônio condenado e aquela sobrazinha, né? Ou seja, aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Então, você vai fazer uma continha aqui, né? Para poder fazer essa perda dos bens aqui, além daqueles que já tinha, né, lá, referente ao próprio produto do crime, entre outros.
E aí lembrar que a pena máxima ela não é igual a 6, ela é superior a 6 e ela é de reclusão, né? Para efeitos da perda prevista no caput desse artigo, entende-se patrimônio por patrimônio do condenado todos os bens: 1. De sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio, o benefício, direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Então, ou bens que ele é proprietário ou bens que ele tenha domínio e benefício, né? Aí não fala que é bem móvel ou imóvel, não. Transferido a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. É porque a pessoa que praticar crime, ela vai querer passar para um terceiro o bem com o objetivo de frustrar a execução, né? Ou ela passa a título gratuito, ou ela passa por contraprestação irrisória. O que é contraprestação irrisória? Seria a pessoa pagar, vender por uma mixaria. Na verdade, isso aqui não passa de uma simulação, né? Está havendo aqui uma simulação. O que pode também configurar uma lavagem de capitais, que a pessoa está ocultando um bem por meio de um laranjão. Parágrafo 2º, o condenado pode demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita dos bens. Então, abre-se aqui uma exceção, né, para que ele possa apresentar aí uma comprovação de que o bem é lícito. Parágrafo 3º, a perda prevista nesse artigo deve ser requerida expressamente pelo MP, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Então, o MP tem que requerer isso, né? Aqui. O MP tem que requerer, não é o juiz de ofício. E por ocasião do oferecimento da denúncia. Então tem que ser, no caso, no oferecimento da denúncia. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, na sentença, ele declara aí esse valor da diferença que foi apurada por um critério matemático, né? Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crime por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União, Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. É porque se você tem esses crimes associativos como um crime formal e não precisa de praticar um outro crime, né? Logo, você tendo esses instrumentos, pode haver a perda deles mesmo que eles não tenham sido utilizados. Então o legislador aqui ele dá uma acelerada aí no cenário. Artigo 116 do Código Penal, vamos lá para o Código Penal 116. Antes de passar em julgado, a prescrição não corre. Aqui dizia, enquanto não resolvido em outro processo questão que dependa do reconhecimento, então é um caso de suspensão, né? Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. E agora, aqui, enquanto o agente cumpre pena no exterior, engraçado, né? Eles mudaram de estrangeiro para exterior, né? Engraçado isso. E na pendência de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Inadmissíveis porque se eles foram admitidos, aí nesse caso é possível aí até a absolvição, né? Então, quando inadmissíveis, aí há essa suspensão desse prazo, né? Desse prazo prescricional. E aí, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, né? Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo. Lá tem um prazo, né, para que esse acordo ele seja discutido, ele seja analisado e analisada a sua eficácia, né, no ato de homologação do juiz, que ele vai analisar isso. Aqui
a gente tem artigo 121, parágrafo 2º, teve uma vetação, foi vetado aqui alguma coisa, eu não sei o que é, que tem que depois ir lá e ver, né? Porque pode ser. Então, pois é, era o 8 aqui, entendeu? Tá, e tem que olhar depois, esse 8 aqui, o que ele falava. Também no artigo 141, parágrafo 1º, o parágrafo 2º foi vetado também. 157, aqui inseriram arma branca, né? Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. O parágrafo 2º, B, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Aí eu acho que esse caso aqui, eles colocaram como hediondo, e nós vamos olhar lá embaixo depois, tá? No artigo 171, que é o estelionato, eles inseriram o parágrafo 5º, que fala aqui, ó, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Ou seja, o estelionato, ele procede mediante representação. Só não assim o será se for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz. O artigo 316 aumentou aqui a pena, né? Com certeza deve ter aumentado, pena de reclusão de 2 a 12 anos. Se o 312 é peculato, né? Então, concussão? Ah, tá. É porque antes a corrupção passiva a pena era maior que a de concussão, né? O que era uma contradição. Aí agora, no Código Processual Penal, a gente tem aí bastante alteração, né? Artigo 3, aqui estabelece o juiz das garantias, né? Artigo 3A, o processo penal terá estrutura acusatória, como sempre teve, né? E veda a iniciativa do juiz na fase de investigação. E aí a gente tinha aquelas 3 possibilidades do juiz, né? Cautelares, provas repetíveis e antecipadas, né? Aí agora o juiz da garantia vai ficar com isso, com essa atuação. E a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então veda a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, né? Que é o MP. Parágrafo 3º-B, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do judiciário. Ou seja, o juiz das garantias, ele vai manifestar no caso daqueles direitos que são reservados ao juiz, que estão sob reserva de jurisdição, né? Aí aqui, inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso tal do caput do artigo 5º da CF, e constitui aquele crime agora de abuso de autoridade, né? Se assim não o fizer. 2. Receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 do Código. Receber o auto de prisão em flagrante, né? 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que esse seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, o juiz das garantias. 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Vamos lá para o parágrafo 1º, que está vetado. Parabéns. 6. Prorrogar a prisão provisória, que a prisão provisória ela é gênero, né, que tem as espécies lá, ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Então ele prorroga aí a prisão, né, ou as medidas diversas da prisão, ou substitui ou
ou revoga, né? E aí assegura o exercício do contraditório em audiência, né? Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. De novo, contraditório e ampla defesa aqui, né? Em audiência. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial, observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Aí, quem prorroga, então, vai ser esse juízo, né? É ele quem vai prorrogar aí a duração do inquérito, né? Maravilha. Determinar o trancamento do inquérito quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Aí, geralmente isso é pedido por meio de habeas corpus. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre andamento da investigação. Aí aqui ele faz a requisição, né, que ela tem uma força maior do que o requerimento. Decidir sobre requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática e outras formas de comunicação. Ele decide isso, né? Afastamento do sigilo fiscal, bancário de dados e telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, ele julga, né? Porque aí ele julga contra ato, por exemplo, do delegado de polícia, né? Determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos... Isso aqui é que o pessoal está criticando, ó, que recebimento da denúncia ou queixa, né? Como é que ele decide sobre o recebimento, né? Teria que ser o juiz que vai ficar com o processo, né? Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado ou seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Então, assegurar aí o direito, né, aos elementos de provas, né? Salve o que não tiver documentado. Isso aqui praticamente texto da súmula. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Decidir sobre homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Esse acordo de não persecução seria o acordo de não denúncia do indivíduo. Outras matérias inerentes às atribuições definidas nesse artigo, no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias pode, mediante representação da autoridade policial ouvido o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Acabou que padronizou, né? Porque, se bem que lá o prazo é de 10, no caso, o réu preso, o prazo é de 10 dias, né? E a nível federal o prazo era de 15 dias, prorrogável para mais 15. Aí aqui agora estabeleceu como 15. Vamos ver se eles mexeram lá em cima, né? Artigo 3C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, na hora que ele recebe, aí manda para o juiz que vai instruir e julgar. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deve reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias.
Então, essas decisões do juiz das garantias, ele não vai vincular o juiz da instrução. Ele analisa de novo, no prazo de 10 dias, as medidas cautelares e faz essa reanálise. Parágrafo 3º. Os autos que compõem matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juiz, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução. Você percebeu que o inquérito ele não sobe com o processo mais? Ressalvados os documentos relativos a provas irrepetíveis, medidas de obtenção de prova ou antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Isso é exceção, né? Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3d. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º desse Código fica impedido de funcionar no processo. Então, aqui estabeleceu um impedimento, né? Um impedimento aqui. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrado, a fim de atender às disposições desse capítulo. Quero ver como é que vai fazer isso, né? Artigo 3e. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União e Estado do DF, observando critério objetivo a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Isso aqui deu a própria justiça, ela tem autonomia para ela estabelecer leis de organização do judiciário, né? Artigo 3F. O juiz das garantias deve assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias, modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e identificação do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput desse artigo. Então isso aqui é uma norma penal em branco, né? Porque se violada gera o crime, né? Transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, direito à informação e dignidade da pessoa submetida à prisão. Então um decreto, né, por meio de regulamento aí, vai ser um decreto aí do presidente, do presidente a nível federal e do governador a nível estadual e distrital, né? Modo com qual as informações, realização da prisão e tal, serão padronizadas, né? Artigo 14A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições expostas no artigo 144 figurarem como investigados em inquérito policial militar e demais procedimento extrajudicial, como por exemplo o PIC do MP, né, cujo objetivo foi investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo situações do artigo 23 do CP lá, o indiciado pode constituir defensor. Aí, aqui ó, fato relacionado ao uso de força letal praticado no exercício profissional. Então não está falando aqui de outros casos, como por exemplo de corrupção, né? Está falando de uso de força letal, beleza? Aí o indiciado poderá constituir defensor, isso é óbvio, né? Como é que não pode, né? Aí, só que aqui traz a mudança. Para os casos previstos no caput, o investigado deve ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Esgotado o prazo no caput, no parágrafo 1º, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deve intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que a instituição, né,
no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Aí fica bom, né? Parágrafo 6º. As disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados a instituições dispostas na a Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Desde que os fatos investigados digam respeito a missões para garantia da lei e da ordem. Aí já restringiu, né? Se os caras tiverem de serviço, então, fazendo a segurança da unidade, do batalhão, aí já fica complicado, porque aqui está falando que é missões igual essas que acontecem no Rio de Janeiro. Artigo 28, ordenado o arquivamento do inquérito policial de qualquer elemento informativo. Isso aqui está onde? Está no Código Processual Penal? Acho que está, né? Que é continuidade aqui. Ordenado o arquivamento do inquérito policial de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do MP comunica à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminha os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, isso aqui não teve muita... Porque aqui, ó, ordenado o arquivamento pelo juiz, né? Aí o MP comunica a vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminha para a instância de revisão ministerial, porque aí, se for o Estado, é o PGJ, se for na União, é a Câmara de Revisão Criminal, né? Câmara de Coordenação e Criminal, lá tem um nome, a terceira, que isso é lei federal que prevê, né? Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, pode, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, se não concordar, pode, em 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, né? Então, isso aqui é uma novidade, ó. Porque antes mandava para o chefe da polícia, né? Só que agora... Ah, não. Minto. Perdão. Na verdade, a não instauração de inquérito é que ia para o chefe. Mas isso aqui não. Isso aqui nós já estamos falando de inquérito instaurado, né? Mas aí não tinha isso dessa discussão nesse sentido, né? A vítima não podia fazer nada, né? Nas ações penais relativas a crime praticado em detrimento da União, Estado e município, a revisão do arquivamento do inquérito pode ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, né? Então, o órgão a que compete a representação judicial, o Estado, por exemplo, a Procuradoria, né? Eles podem provocar a revisão do arquivamento, né? Porque eles são a vítima, né? Artigo 28A, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o MP, aí, aqui a pena inferior a 4 anos. O que o MP pode? Propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante seguinte condições ajustadas cumulativa e alternadamente. Isso aqui já tinha uma resolução do MP prevendo isso, mas aí agora está na lei, né? E salvo me engano era até a nível federal, só o MP federal, mas aí agora isso estende geral, né? Então, não sendo o caso de arquivamento, né, e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente, e a pena mínima inferior a 4 anos, nossa, pena mínima inferior a 4 anos, caramba, então vai ser uma coisa que tem a pena, por exemplo, até 10 anos, 12 anos, aí, porque a pena mínima inferior a 4, né, vai ser uma pena alta aqui, pena mínima inferior a 4, aí, que loucura. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Estelionato seria um bom exemplo disso aqui, né? Estelionato, a pena mínima é 1 ano aí. Reparar o dano ou restituir
renunciar voluntariamente a bens ou direitos indicados pelo MP como instrumento, produto ou proveito do crime, prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juiz da execução. Vai matar o GCRIM, né? Esse negócio aqui. Pagar a prestação pecuniária a ser estipulada, ou seja, pena de multa, né? Na verdade, prestação pecuniária é diferente de pena de multa, porque você tem pena de multa e prestação pecuniária no Código Penal, né? A entidade pública ou interesse social ser indicada pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada, né? Para a ferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicável ao caso concreto, né? Então você vai analisar se tem causa de aumento, diminuição. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei, porque aí é melhor, né? Se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios de que indique a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes infrações penais pretéritas. Então o reincidente também tem direito, né? Excepcionalmente, não é isso? Se ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, um lapso aqui de 5 anos, né? Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor, né? Então aqui Maria da Penha não tem como aplicar esse dispositivo, né? O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do MP, investigado e por seu defensor, né? Então ele é firmado pelo membro investigado, o membro do MP, pelo investigado, que está na fase de investigação, claro, e pelo defensor. Para a homologação do acordo de não persecução penal será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Então vai verificar legalidade e voluntariedade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolve os autos ao MP para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor, né? Então, inadequadas, insuficientes ou abusivas. Isso aqui tem na lei da organização criminosa, lei 12.850, a mesma disposição. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juiz da execução penal. Então, iniciar a execução do acordo, né? Parágrafo 7º. O juiz pode recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo, né? Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Então, se o juiz não concordar e não homologar, ele devolve o MP para a continuidade da persecução penal, né? A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e seu descumprimento. Descumprida qualquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deve comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Então, rescinde e oferece a denúncia, né? Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, né?
A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3, parágrafo 2º desse artigo. 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decreta a extinção da punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior. Ao artigo 28 aplicável aqui, né? 122. Sem prejuízo do disposto no 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 desse código. Isso aqui é que passa a trabalhar lá com aquelas medidas cautelares lá, né? Arresto, sequestro, hipoteca, né? Deixa eu ver lá. CPP. Né? 122. Isso aí. Restituição de coisas apreendidas. 124. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou outros bens de relevante valor cultural artístico, se o crime não tiver vítima determinada, pode haver destinação dos bens a museu público. 133. Transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ao requerimento do interessado do MP determina a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto no caso de previsão diversa, como caso de lei de drogas, lei de trânsito, lei ambiental, né? 133. O juiz pode autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida. Sequestra Ferrari, os policiais usam, né? Segurança Pública, Sistema Prisional, Sistema Socioeducativo, Força Nacional de Segurança, Instituto Geral de Perícia para o desenvolvimento de suas atividades. Muito legal isso, hein? Muito legal isso. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração que ensejou a contrição do bem terá prioridade na sua utilização. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado interesse público, o juiz pode autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Então, os demais órgãos além da área de segurança, né? Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput desse artigo for veículo, embarcação, aeronave, o juiz ordenar à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem, para sua utilização, que deverão ser cobrados do responsável. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz pode determinar a transferência definitiva da propriedade aos órgãos públicos beneficiário ao qual foi custodiado o bem. Artigo 157. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não pode proferir sentença ou acórdão, né? Então, criou mais um caso aqui de impedimento. Se o juiz conhecer conteúdo de prova que for declarado inadmissível, ele fica impedido, né? Do exame de corpo de delito e cadeia de custódia e perícias em gerais. Cadeia de custódia é um sistema de proteção de uma determinada prova. Vamos lá. Artigo 158. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu recolhimento até o seu descarte, né? O início da cadeia de custódia dá-se-á com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º. O agente público que reconheceu o elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial fica responsável por sua preservação.
E vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente. Latente, eu não sei o que é. Deve ser alguma coisa que você pode conseguir ver por lente, né? Constatado ou recolhido a que se relacione a infração penal. Artigo 158b, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. 1. Reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. 2. Isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e locais do crime. 3. Fixação, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra o local de crime ou do corpo de delito e sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografia, filmagem ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e naturezas. Acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas, biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e acondicionamento. Transporte, ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, embalagem, veículo, temperatura, entre outros, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Recebimento, ato formal de transferência de posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número do procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Processamento, exame pericial entre si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Armazenamento, procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. E descarte, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitado a legislação vigente quando pertinente, mediante autorização judicial. 158C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nessa lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificado como fraude processual a sua realização. 158D. Recipiente para condicionamento dos vestígios será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacre, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 2º. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir a contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. Parágrafo 3º. O recipiente poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, finalidade, bem como informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5º. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Artigo 158-E. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
Parágrafo 1º. Toda central de custódia deve possuir serviço de protocolo com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, classificação e distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características dos vestígios. Parágrafo 2º. Na central de custódia, a entrada e saída de vestígios deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência do inquérito que a eles se relacionam. Parágrafo 3º. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão identificar e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Parágrafo 4º. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, destinação, data e hora da ação. Último artigo que nós vamos ler hoje, artigo 158-F. Após realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deve a autoridade policial judiciária determinar condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.